Tá certo. Boa noite a todos, meus amigos, minhas amigas, muitas carinhas que eu vejo sempre aqui. É muito bom estar aqui de novo. Essa casa abençoada que nos acolhe, né? A gente se sente tão bem. A gente vem toda segunda, toda quarta, né? Nos cursos. Então é muito bom estar aqui. Hoje nós vamos falar de um tema profundo, mas também corriqueiro. E que sempre foi falado desde o início dos tempos, né? Quem de nós não lembra lá no começo Jesus falando sobre a riqueza, sobre os ricos, sobre as posses materiais e como nós temos de lidar com tudo isso, né? E qual que é a nossa proposta aqui? É uma reflexão. É elevar o nosso pensamento para refletir sobre o que é a riqueza material, o que é a riqueza moral, qual tem mais valor, né? O dinheiro, a conta bancária, ou os nossos princípios éticos, né? Ou como nós lidamos com o amor ao próximo, como nós doamos e como nós recebemos o amor, e assim por diante. Então hoje, claro que com enfoque na doutrina espírita, ela nos lembra que a verdadeira prosperidade não se mede, como eu disse, pelas contas bancárias, né? Mas sim pelo grau evolucional, moral que nós atingimos. Bom, vamos começar pela introdução, na qual a gente pega a definição dos dicionários, né? Do que é a riqueza. Então a gente tem lá: riqueza é a situação referente à abundância na posse de bens materiais, né? Tais como dinheiro, propriedade de móveis, imóveis, etc. Portanto, sendo o contrário de pobreza. Definição: material da coisa, né? Também se aplica a condição de alguém ter em abundância determinado bem de valor, bem qualquer, né? E para a doutrina espírita, o que seria a riqueza? Então, lá no Livro dos Espíritos, no item 926, na questão 926, nós temos, em meio a uma resposta da espiritualidade, a uma pergunta sobre riqueza que Kardec fez, a seguinte colocação: o mais rico é aquele que tem menos necessidades. Então, o mais rico entre nós é aquele que menos necessidades cria para si próprio. Certo? Aquele que menos necessidades tem, ele já tem tudo. E quando nós começamos a nos colocar além do nosso corpo, da nossa matéria, da nossa vida atual, onde nós estamos, e pensar em quem nós somos, o que nós somos, a doutrina espírita, posso estar enganado, mas para mim é a única religião que trabalha esse conceito de eternidade, de continuidade da vida, porém não na inércia, mas evoluindo, trabalhando, vivendo novamente e assim por diante. E isso nos dá uma outra perspectiva do que vem a ser a riqueza, né? Porque se nós somos seres imortais e materiais, nós não precisamos de um carro bom, nós não precisamos de uma casa boa, nós não precisamos de dinheiro, nós não precisamos de roupa, quando na espiritualidade. Isso significa que nós não precisamos disso aqui na vida material? Claro que não. Mas nós vamos entender um pouquinho melhor mais para frente. Riqueza moral. Bom, não é novidade para ninguém, né? Que o mundo nos empurra para essa riqueza material, para a gente ter cada vez mais. A mídia faz isso, o mundo em si trabalha dessa maneira. Alguém quer vender algo, para vender algo ele precisa de compradores. Então ele quer convencer as pessoas, todo o comércio quer convencer as pessoas a comprarem, né? A terem riqueza material. Acumular os bens. Aqui tem um ponto interessante, no Livro dos Espíritos, Kardec até faz uma pergunta assim: veja, mas se a pessoa trabalha e guarda seus bens no sentido de deixar para os filhos, não seria lícito? A espiritualidade responde: sim, é lícito. Mas examinemos no fundo da consciência de cada um desses.
Será que ele está de fato guardando para os seus descendentes? E deixando de lado o pensamento que é o seguinte: enquanto estiver comigo, eu administro os bens. Então eu compro, eu que cuido do dinheiro, até eu morrer. Então veja que aí o interesse talvez não seja esse mais puro, de deixar para os filhos, mas sim para usufruir enquanto em vida. Ostentação, né, de status. Isso aí é muito, muito comum, né? Ainda mais nas redes sociais hoje, as pessoas têm as vidas perfeitas. A gente vê que está todo mundo sempre feliz, sempre adquirindo algo. Eu acho engraçado, você abre às vezes a rede social e a pessoa está fazendo um unboxing, né? Abrindo uma caixa que ela comprou algo e ela tem que abrir para mostrar para as pessoas que ela recebeu algo que ela comprou. E o pior é que as pessoas assistem e querem comprar também. Ah, eu quero um igual para mim. Então, até comercializar o sentimento de abrir uma caixa que você comprou algo, o pessoal está, né, sentimentalizando isso, vendendo isso via internet. Então vamos lá. Será que essa riqueza que a gente começa a perceber aqui, ela é de fato verdadeira? Será que vale a pena a gente correr atrás a vida toda dessa riqueza? Desses bens para a gente acumular, para a gente mostrar para os outros que a gente tem? Será que essas coisas trazem a felicidade de verdade? Quantos milionários, quantas pessoas de muito dinheiro praticam o suicídio? Ou o suicídio propriamente dito, ou aquele suicídio voluntário mais lento, se entregando às paixões, das drogas, dos vícios, da bebida, e se acabando aos poucos, em face de ter condições, fazendo escolhas erradas por conta dessa condição. Aqui é um tema, é um exemplo, tá? Nós aqui como espíritas temos essa visão muito clara que a vida continua e continua como nós somos aqui. Nenhum de nós virará um anjo, tampouco um demônio quando desencarnarmos. Nós continuamos sendo nós mesmos, com os mesmos interesses, com as mesmas ideias, com o mesmo conhecimento. E, em um trabalho mediúnico que nós participamos, um irmão começou a se comunicar conosco dizendo: preciso de suas preces. Então ali já vem vários pensamentos, né? Qual seria o motivo pelo qual um espírito nos pediria preces? Pois bem, ele nos contou: trabalhei toda a vida, amontoei riquezas para deixar para os meus descendentes, para os meus filhos amados. Isso é o que ele colocou para nós. Trabalhei a vida toda. Fiz tudo para deixar uma boa vida para os meus filhos. Meus filhos hoje brigam por conta dos bens. É raro, gente, a gente vê isso? Não é, né? Não é muito difícil da gente encontrar. Não há união. É muito mais comum do que a gente imagina. Não é? Os filhos, os descendentes, brigarem, muitas vezes deixar de se falar, entrar, né, em vários processos de litígio aí para ver quem vai ficar com o quê. Não é? E o pai que trabalhou a vida toda? E o pai que ao desencarnar percebe que os valores que ele deixou não foram os valores verdadeiros. Foi o dinheiro. Foram os bens que se acabam. E não o valor verdadeiro do amor, da compreensão entre os irmãos. E assim por diante. Percebamos aqui a diferença de valor, né? Nenhum deles se lembra de mim. Aqui eu acho que é onde mais dói nesse coração desse pai. Saber que ele trabalhou, que ele deixou uma boa condição e que os filhos lembram dos bens, brigam pelos bens, discutem e tudo mais. Mas nenhum deles fala: poxa pai, obrigado. Obrigado pelo que você me deixou, pelo que você trabalhou por nós. Tudo bem até aqui? Vamos falar de uma história que está na Revista Espírita de 1859. Kardec, em suas diversas experiências mediúnicas, soube da história do senhor Crespin. É Père Crespin, e lá na França chamavam ele de Pai Crespin. Né? Imagino que seja um senhor mais de idade.
tinha esse apelido. Ele morava em Lyon e ele era muitas vezes milionário. Ele tinha muitas posses. Dessas posses, ele tinha 9 casas alugadas. Casas grandes, casas boas. E, mesmo em face de tudo isso, ele pagava 30 libras, 30 centavos, né, do dinheiro lá da França, por dia, para morar na casa de uma família, embaixo da escada, e ser alimentado com esses 30 centavos ao dia. Ele tinha condição, mas ele gastava só isso, porque ele falava, não posso gastar o meu dinheiro, eu tenho de guardar mais. Né? Ele tinha que acumular. Bom, e ele, quando chegou ao momento dele falecer, dele desencarnar, ele estava preocupadíssimo, porque o governo tinha aumentado um pouquinho a taxa do IPTU lá, né, da França. Ele morreu desesperado com isso. Vou pagar mais imposto. Vamos lá. Kardec, ao saber da história, no seu poder de síntese, de estudo, de mergulhar nas situações humanas, na filosofia, na ciência e na religião, fez uma evocação e trouxe esse espírito para conversar com ele. Ele queria entender o que você está sentindo agora, que você desencarnou. Eu vou tentar ler brevemente, e ele faz a evocação e o espírito responde. Eis-me aqui, o que queres de mim? E já emenda, ó meu ouro, o meu ouro, o que fizeram dele? Então vejam, o primeiro contato ele já, e meu ouro? A mente do espírito ainda envolvido pelo ouro dele. Kardec continua. Tendes saudade da vida terrestre? Ele responde, ó sim. E aí Kardec continua. Por que tendes saudades? Né? Por que você sente saudade? Resposta. Não posso mais tocar o meu ouro. Guardá-lo ou contá-lo. Vejam o nível em que nós chegamos quando nós nos apaixonamos por algo na matéria. Mesmo depois de desencarnado, o sofrimento desse irmão se consistia em não poder tocar o dinheiro. Para nós parece absurdo, mas não é. Não é. A paixão nos leva a isso, né? A condição mental de nos manter preso a alguma coisa. E aí ele continua aqui. Em que empregais o vosso tempo? Desencarnou, né, gente? Está do lado de lá. Em que empregais o vosso tempo? Resposta. Ainda estou muito preso à terra. E é difícil que me arrependa. Então ele continua preso aos bens materiais. Tudo bem? Aí Kardec, continuando a conversa, diz o seguinte. Qual era o vosso objetivo ao acumular essas riquezas, que não serviam para nada, nem mesmo para vós? Quer dizer, nem ele fazia usufruto daquilo que ele guardava. Considerava-se que passáveis por muitas privações? Então Kardec fala, você percebeu que você passava por muitas privações? Tendo muito dinheiro, você, né? Ele respondeu, eu experimentava a volúpia de tocá-las. Gente, é grave a situação, né? Muito grave. Ele tinha as posses, mas não usava porque para ele bastava juntar, acumular. De onde provinha tamanha avareza? Resposta, do prazer que experimentava meu espírito e meu coração por ter muito dinheiro e na terra eu não tive outra paixão. Tudo bem? E tem mais algumas perguntas. E lá na frente um pouquinho, Kardec fala para ele assim, o que você foi na vida passada, antes dessa? Para tentar entender por que esse espírito chegou a esse ponto. E ele falou, não, eu era um... Deixa eu ver se eu acho aqui. Gente, cadê? Ele era uma espécie de lavrador, sabe? Nada muito... Não tinha muitas posses. Então Kardec finaliza a entrevista. No final ele diz que se sente feliz por ter sido evocado, por ter conversado com Kardec, e que tem a consciência que ele precisa melhorar.
Ele precisa começar a pensar diferente. E aí Kardec chama São Luís, depois dessa conversa, que é um dos dirigentes, né, de toda a codificação espírita, e faz a pergunta para São Luís. Ué, por que que ele, tendo uma encarnação antes tão simples, agora veio nessa condição? E é onde a gente vai ver o que ele fala. Então Kardec fala assim, ó, pastor, gente, não é lavrador não, pastor. Então ele fala, ué, ele nos disse que era um pastor, muito infeliz de corpo, porque tinha poucas posses, mas muito feliz de coração. Isso o Espírito responde para ele. Eu era um pastor, eu era infeliz de corpo, mas eu era feliz de coração, na simplicidade, né, da atividade dele. Nada vemos nisso que pudesse desenvolver essa avareza sórdida. Poderia dizer-nos o que a gerou? Alguém tem algum palpite? Por que que um homem simples se tornaria esse ser tão avarento, tão ligado ao bem material? Nenhum? Vamos lá. São Luís diz o seguinte, ele era ignorante, inexperiente. Pediu a riqueza. Então ele foi, muito provavelmente antes de reencarnar, de voltar ao planeta, nos mentores dele, disse, olha, agora eu quero ser rico. Agora eu quero ter dinheiro. Ignorante, inexperiente. Pouco sabia de qual é o tamanho de uma prova, de uma expiação, quando a gente fala de riqueza. E, como punição pelo seu pedido, não pedirá mais. Estejais certos. Às vezes nós nos perguntamos, o que é mais difícil? Passar pela miséria ou passar pela riqueza? Porque a miséria te trabalha a resignação, a aceitação, a paciência. A riqueza trabalha o nosso orgulho, nosso egoísmo, não é? Nós nos tornamos poderosos com a riqueza. Eu acho muito mais perigoso do que a miséria. Né? A miséria, você pode errar também, mas você está um pouquinho mais limitado. Né? Quando a gente tem poder, a gente faz coisas terríveis. Então vamos lá. Aí Kardec fala o seguinte, nas provas que deve sofrer para alcançar a perfeição, deve o espírito passar por todos os gêneros de tentação, tá certo? Então nós temos de passar por diversas situações. Por isso que a gente nunca nasce na mesma profissão, nasce do mesmo jeito, tem que mudar, porque a gente tem que lidar com situações diferentes, não é? E ele diz, em relação ao pai Crespim, poderíamos dizer que a ocasião da avareza chegou por intermédio das riquezas que estavam à sua disposição, e que ele sucumbiu. Olha que interessante o que Kardec faz aqui. É a mesma coisa da gente dizer o seguinte, a carne é fraca. Não, gente. A carne não é fraca, o espírito é fraco. A mente é fraca, o nosso controle emocional é fraco. A carne nada tem a ver com isso. É a mesma coisa. A riqueza que corrompeu ele, não. A riqueza é a mesma. Para qualquer um de nós. Os bens são os mesmos. Como nós vamos lidar com isso é o que nos define. É o que nos faz crescer ou estacionar. Vamos na resposta. Isto não é regra geral, mas é exato se tratando dele. Por quê? Pela ignorância. Ignorante, simples, se deixou levar pela vida. Sabeis que há muitos que desde o começo tomam um caminho que o livra de muitas provas. Eu uma vez ouvi uma frase numa palestra que jamais esqueci. Uma senhora fez uma palestra e disse o seguinte, a única coisa maior que a justiça de Deus é a misericórdia de Deus. A única coisa maior que a justiça é a misericórdia. Então entendam, só para a gente tentar fechar esse raciocínio completo. Kardec fala, nós temos que passar por todas as provas? Mais ou menos. Por quê? Se o nosso nível de evolução já ultrapassou a necessidade de uma determinada prova, eu não vou precisar passar por ela. Né?
Então, assim, eu errei. Fui lá e corrigi o meu erro. E eu evoluí, tem muitos outros erros aqui no meio que eu não preciso passar por aquela prova de novo. Eu já ultrapassei aquilo. Muitas vezes aquele que eu fiz mal já me perdoou. E a gente já continua a estrada, né? Então isso é interessante a gente pensar. Agora vamos entrar em doutrina espírita propriamente dito na codificação, né? Vamos falar um pouquinho de riqueza no Livro dos Espíritos e no Evangelho segundo o Espiritismo. Claro que aqui, gente, eu fiz um recorte, né? Os capítulos são bem maiores e sugiro a leitura porque é muito interessante. Vamos começar pelo Livro dos Espíritos na questão 811. A igualdade absoluta das riquezas é possível e existiu alguma vez? Porque na teoria, a gente queria, né, que todo mundo tivesse a mesma quantidade de tudo. Que fosse igual para todo mundo, né? Na teoria a gente queria isso. Ah, todo mundo tem igual, aí não tem briga, né? Mas não. Não é possível. A diversidade das faculdades e dos caracteres se opõe a isso. Não dá, gente. Não dá. Cada um tem o seu valor, cada um faz uma coisa diferente. Não dá para estar tudo igualzinho. E de mais a mais, a falta ou a busca, a paixão pelos bens materiais, a gente está combatendo tudo isso, mas no fundo é importante também, porque ela que nos impulsiona a ciência. A gente sabe que a ciência trabalha com dinheiro, com investimentos, com descobertas, alguém financia, né? Então, a ciência depende dos bens materiais. E a gente começa a entender que o bem material é ruim? Não. É o uso dele, como que ele é usado. Vamos continuar. Há homens, entretanto, que creem estar nisso o remédio dos males sociais. É o que a gente falou, né? Para nós, lá no fundo do coração, a gente queria que todo mundo fosse igual, né? São sistemáticos ou ambiciosos e invejosos. Não compreendem que a igualdade seria logo rompida pela própria força das coisas. Aí vem uma coisa interessante. Combatei o egoísmo, pois essa é a vossa chaga social. Não corra atrás de quimeras. Vamos lá. É o egoísmo. O fato de eu ter mais que o outro não é problema. O fato é eu não ajudar o que não tem. É eu não fazer nada por ninguém. É eu pensar somente no meu bel prazer, da minha família, dos meus próximos, e esquecer do resto da humanidade. Tem uma palestra de Haroldo que ele diz, muito bacana, que ele fala assim, nos planetas mais evoluídos, ditosos, se uma criança chorar, o planeta inteiro se... Opa, tem uma criança chorando. Se sente mal, quer ajudar, quer resolver. Já pensou a gente chegar nesse nível? Haveria fome? Claro que não. Os bens naturais que nós temos no planeta, dá para triplicar, quadruplicar a quantidade de encarnados aqui, ninguém passa fome, ninguém passa frio, não tem problema nenhum. Vamos continuar? Porque Deus concedeu a uns a riqueza e o poder a outros. O poder e a outros a miséria. Vamos entender por quê. Por que essa diferença? Para provar a cada um de uma maneira diferente. Aliás, vós o sabeis, são essas provas são escolhidas pelos próprios espíritos, que muitas vezes sucumbem ao realizá-las. É o que a gente falou agora há pouco. Se eu, lá no plano espiritual, antes de eu vir para cá, eu sei que eu tenho um problema com a bebida, e eu quero combater esse problema, com quem que eu vou conviver? Aonde os meus caminhos vão me levar? Até pessoas que bebem. Para que eu possa resistir a esse problema. Trabalhá-lo de verdade. Porque aqui nós estamos condicionados pela bênção do esquecimento. Então nós não lembramos quem nós somos no geral. Nós lembramos de uma educação que, graças a Deus, nossos pais nos dão, no momento da infância, que consegue moldar um pouquinho a nossa personalidade. Mas nós somos compelidos a conviver com nós mesmos, nus, de qualquer lembrança do passado. Então é a nossa essência, enquanto encarnados, lidando com os nossos vícios, com os nossos problemas, com as nossas ideias, e assim por diante. Então, muito importante que nós passemos por diferentes provas. Existem bons ricos? Vários. Milhares.
Existe, existe. Existe gente que abre empresa para dar emprego? Existe. E que se preocupa com as famílias? Existe. Existem maus ricos? Isso também, né? Isso também, bastante. Vamos lá. Se o rico sofre mais tentações, não dispõe também de mais meios para fazer o bem? Verdade, né? É justamente o que nem sempre faz. Torna-se egoísta, orgulhoso e insaciável. Suas necessidades aumentam com a fortuna e julga não ter o bastante para si mesmo. Alguém lembrou do pai Crepinha aqui? Nunca é o bastante. Sempre quer mais. Tá certo? Ainda no Livro dos Espíritos. Aí vem o comentário do Kardec, que é muito interessante. Vamos ver se eu não trouxe ele para cá, não. Vamos lá. A posição elevada no mundo e a autoridade sobre os semelhantes são provas tão grandes e arriscadas quanto a miséria. Eu, particularmente, acho que é pior. É mais difícil ainda. Mas nós vamos pela doutrina, então é o que está lá. Né? Porque quanto mais o homem for rico e poderoso, mais obrigações tem a cumprir, maiores são os meios que dispõe de fazer o bem e o mal. Deus experimenta o pobre pela resignação e o rico pelo uso que faz dos seus bens e do seu poder. Bem particular, mas eu acho mais difícil. Eu acho complicado a gente ter poder na mão, ter dinheiro na mão, né? Vamos em frente. Ainda no Livro dos Espíritos, cortou um pouquinho ali, não dá nem para saber qual que é a questão. Os espíritos se interessam pelos nossos infortúnios, isso é bem interessante, né? E pela nossa prosperidade, os que nos querem bem se afligem pelos males que experimentamos na vida? Reza a lenda, né, que Kardec fez essa pergunta por conta dele mesmo. Ele passava por um momento difícil, economicamente falando, e ele fez essa pergunta para a espiritualidade, né? Vocês se preocupam comigo? Né? Com dinheiro, como é que eu vou comer, como é que eu vou viver, etc. Né? E aí a espiritualidade responde o seguinte: os bons espíritos fazem todo o bem que podem, certo? E se sentem felizes com as vossas alegrias. Eles se afligem com os vossos males, quando não os suportai com resignação. Porque então, esses males nos vos dão os resultados, pois procedei como doente que rejeita o remédio amargo, destinado a curá-lo. Interessante, né, gente? Então, assim, eles se preocupam. Veja que ele não está preocupado com o seu sofrimento, o que você está passando. Ele está preocupado com a lição que você vai tirar disso. Por quê? Porque a espiritualidade nos vê de um nível diferente. Ela sabe que nós estamos aqui momentaneamente, e é momento mesmo, muito curto, numa vida material, dependendo de uma série de coisas. Mas que, olhando-se de fora, é um dia numa sala de aula. E nós estamos passando aqui rapidamente, aprendendo, convivendo, né? Degladiando com as nossas próprias dificuldades. E daqui a pouco acaba. E daqui a pouco a gente continua. E a resignação é o que vai nos fazer suportar isso tranquilamente. Então não é a falta do bem, é o desespero que isso causa na gente. Isso que preocupa a espiritualidade. Como nós lidamos com a falta, né? Comentário de Kardec. Os espíritos, sabendo que a vida corporal é apenas transitória e que as tribulações que a acompanham são meios de conduzir a um estado melhor, se afligem mais pelas causas morais que podem distanciar-nos deste estado de que pelos males físicos. Certo? É o que eu acabei de falar, né? Então é isso. Eles se preocupam assim, o que está causando? Como é que a pessoa está interpretando isso, sentindo isso, e o que ela vai levar de lição no momento de falta. Tá? Os espíritos pouco se importam com os infortúnios que só afetam nossas ideias mundanas, como fazemos com as aflições pueris da infância. Então assim, eu queria ganhar na Mega, né? Quem não quer? Eu queria tanto ganhar na Mega. O espírito não vai se preocupar com isso, com as suas ideias, né?
Ah, eu quero um carro novo. Para quê? Só para mostrar para os outros. Não. Tudo bem, você pode querer. Agora o Espírito não vai preocupar com isso. Ele pode preocupar assim, pô, será que ele está no caminho certo? Querendo fazer isso por esses motivos? Né? E, nossa, cortou tudo ali. O Espírito que vê nas aflições da vida um meio de adiantamento para nós, considera-os como a crise momentânea que deve salvar o doente. Compadece-se dos nossos sentimentos, nossos sofrimentos, como nos compadecemos dos sofrimentos de um amigo. Mas, vendo as coisas de um ponto de vista mais justo, considerando a nossa vida imortal, aprecia-os de maneira diversa. E, acho que é isso, enquanto os bons reerguem a nossa coragem, no interesse do nosso futuro, os outros, tentando comprometer-nos, nos incitam ao desespero. Claro, existe um intercâmbio espiritual entre nós, os que nos querem bem, e os nossos inimigos do passado que nós mesmos, né, fizemos. Então, ou nós nos afinamos, né, nossa afinidade traz os nossos companheiros, os bons e os ainda não bons, vamos dizer assim. Então, nós somos, né, bombardeados por essas ideias dos dois lados, né, do bem e do mal. Quando no momento de desespero, a quem nós vamos dar ouvido? Né? Então é importante esse ponto que Kardec coloca para nós. Vamos falar um pouquinho de Evangelho segundo o Espiritismo. Então lá também fala um pouquinho sobre os bens materiais, sobre a riqueza e assim por diante. No capítulo 16, ele fala também sobre as desigualdades das riquezas, na mesma linha do que a gente estudou no Livro dos Espíritos. Lá ele diz: a desigualdade das riquezas é um dos problemas que em vão se procuram resolver, quando se considera apenas a vida atual. A primeira questão que se apresenta, aliás, tem um ponto aqui, né? A primeira questão que se apresenta é a seguinte: por que todos os homens não são igualmente ricos? Por uma razão muito simples, é que não são igualmente, aqui é legal, tá gente? Ó, igualmente inteligentes, ativos e laboriosos para adquirir. Então, nem todos de nós temos a inteligência necessária, estamos dispostos no nível necessário e trabalhamos para adquirir todo mundo da mesma forma, né? Não é todo mundo igual. Alguns têm isso mais avantajado, outros menos. Nem sóbrios e previdentes para conservar. Olha que raciocínio interessante. Mesmo se nós tivéssemos hoje um governo espiritual, chegasse aqui no planeta e falasse assim: agora nós que vamos governar aqui. Então nós vamos dar uma quantia de dinheiro exatamente igual a cada um encarnado. Se a gente voltar 5 anos depois, vai estar igual o dinheiro? Os interesses que nos movem são diferentes. Alguns de nós vai guardar, vai investir, outro vai gastar, outro vai jogar fora, outro vai beber tudo. Nós somos todos, né? Cada um de nós tem uma maneira de lidar com os bens materiais. Daria certo isso aqui? Não daria certo, né? Não daria certo. Então aqui ele vem explicar um pouquinho mais aquilo que lá no Livro dos Espíritos ele já nos disse. É uma quimera, não dá para, né? Não dá para ser assim. Há ricos e pobres por quê? Deus, sendo justo, cada qual deve trabalhar por sua vez. A pobreza é para uns a prova da paciência e da resignação. A riqueza é para outros a prova da caridade e da abnegação. No Evangelho segundo o Espiritismo tem um item, para quem faz o Evangelho no lar, né? Uma vez por semana dá uma lidinha e comenta, de um espírito que se identifica como Cáritas. E é muito interessante porque ela era da realeza e ela se colocava um capuz, uma roupa, se escondia, pegava a filha e levava junto para atender as pessoas do reino que ela vivia. Então ela ia enxugar as lágrimas dos filhos, cuidar dos filhos para as mães poderem fazer alguma coisa. Riquíssima, né? Mas caridade e abnegação, fazer pelo próximo. E é o dinheiro que faz isso conosco? Não, não é.
É a vontade de fazer. É a vontade de ajudar alguém. Não é só o dinheiro, né? É a atitude mesmo. Capítulo 16 ainda, lá na Instrução dos Espíritos. Foi por Pascal, né? Genebra, 1850. O homem não possui como seu, senão aquilo que pode levar deste mundo. Até aí, olhando só pelo lado material, a gente já sabe que nada. Não se leva nada. Certo? Nada mesmo. Não adianta querer pegar aquele relógio que você vai botar dentro do caixão, ele não vai com você. O que ele encontra ao chegar e o que ele deixa a partir, goza durante sua permanência aqui, na Terra. Certo? Mas, desde que é forçado a deixá-los, é claro que só tem o usufruto e não a posse real. Mesmo o nosso corpo, né? É um empréstimo. É uma bênção que nós recebemos, mas vai ficar aí também. Esse a gente também não pode levar. Tá certo? Nada do que se destina ao uso do corpo e tudo que se refere ao uso da alma. A inteligência, os conhecimentos, as qualidades morais. Isso sim é o que ele traz e leva consigo. Tá certo? Isso sim a gente leva. O que ninguém tem o poder de tirar-lhe e que ainda mais lhe servirá no outro mundo do que neste. Então é isso, gente. É o que a gente planta aqui para a gente colher no sentimento. Né? Na nossa razão, no nosso sentimento. São os afetos, são os amores. Isso a gente leva. De resto, não tem nada a se levar. Não é? Capítulo ainda 16, lá por um espírito que se identificou como M, um espírito protetor. Os bens da terra pertencem a Deus. Já começou assim. A gente, vocês não são dono de nada, né? Pertencem a Deus. Que os dispensa de acordo com a sua vontade. Tá certo? O homem é apenas o seu usufrutuário, o administrador mais ou menos íntegro e inteligente. É aquele exemplo que a gente deu. Deu dinheiro igual para todo mundo, cada um vai lidar de uma maneira. Pertencem tão pouco ao homem como propriedade individual que frequentemente Deus frustra, né, todas as suas previsões, fazendo a fortuna escapar mesmo daqueles mesmos que julgam possuí-la com os melhores títulos. Existe uma parábola, né, a parábola do celeiro. Ela está mais na frente, mas já vamos adiantar. Onde Jesus conta a história que um produtor, né, rural tinha um celeiro e ali ele fazia as plantações e guardava o que ele tinha, né, das plantações e tal. E ele começou a perceber que ele podia plantar mais e crescer mais e aumentar o celeiro, porque ele começou a ficar assim, encantado com aquilo, né? Nossa, eu vou crescer, eu vou construir um celeiro muito maior. E aí, segundo a parábola, Deus fala, poxa, para que você está fazendo isso? Hoje à noite a sua vida será recolhida. Sua encarnação termina hoje. Então ali ele mostra, não é por aí. Você quer multiplicar além do que é necessário, mas está acabando. Então nós não temos controle sobre isso. Nós no fundo não temos controle. Certo? Lá no livro Rumo Certo, de Emmanuel, existem alguns pontos bacanas aqui, nesse item 4, que chama Provas de Virtude. Diz o seguinte: a riqueza material é chamada na Terra a provas características. Quando não se associa ao trabalho, ao progresso, à educação ou à beneficência, perde nos exames da vida, rebaixando-se à condição de avareza. O que Emmanuel está nos dizendo aqui? Você tem posses? Você as aplica em trabalho? Em crescimento? Você as aplica ao progresso, à educação ou à beneficência? Sim. Você não aplica isso? Então, se você não está aplicando as suas posses
para qualquer uma dessas áreas humanas, você está simplesmente sendo avarento. Você está guardando. Você está fazendo que nem o pai Crepim. É só uma questão de tempo para a gente começar a fazer que nem o tio Patinhas lá, ficar querendo pegar a moeda e ficar segurando, nadando, né? Na moeda, o tio Patinhas pulava lá para nadar. Certo? Item 30 do mesmo livro, Dinheiro Amigo. Sempre que se nos fixe a atenção no dinheiro, sempre que a gente pensar no dinheiro, por qualquer motivo que seja, reflitamos nas aflições que ele pode suprimir. Tem uma frase interessante, meu pai fala muito essa frase. Às vezes a gente brinca, vamos ganhar um prêmio, né, na Mega Sena, na Loto, não sei o quê. Aí ele fala assim, quantas lágrimas seria possível enxugar com esse dinheiro? Então é interessante para a gente pensar. Né? Medita o teu saldo financeiro, ainda que mínimo, transformado no socorro do enfermo ou na alegria de uma criança. Pensemos sobre isso, né? Por menor que sejam as nossas posses, a gente sempre pode levar um sorriso, a gente sempre pode levar, né? Algo de bom para um doente, para uma criança e assim por diante. Agora, vamos falar um pouquinho lá de trás. Claro que a doutrina espírita é completamente embasada no Evangelho do Cristo. Ela foi criada, né, com base no Evangelho do Cristo. Mas vamos ver lá atrás o que se falava a respeito, né, da riqueza. Todos nós lembramos do é mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino do céu, né? Todo mundo lembra dessa. Mas tem outras também, vamos ver as outras. Então vamos começar por Lucas, capítulo 16. Diz o seguinte: quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. E quem é desonesto no pouco, também é desonesto no muito. Assim, se vocês não forem dignos de confiança em lidar com as riquezas desse mundo ímpio, quem confiará as verdadeiras riquezas a vocês? Percebem que Jesus aqui coloca o nosso valor interior? Se você é bom, você é bom. Tendo posses ou não tendo posses. Independente do que você tem ou deixa de ter. É a sua essência. Jesus capta isso aqui. Se você é bom com pouco, você vai ser bom com muito. Tá certo? Pois vamos para Mateus. Mateus capítulo 6. Não acumulem para vocês tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destroem, e onde os ladrões arrombam e furtam. Mas acumulem para vocês tesouros nos céus, onde a traça e a ferrugem não destroem, e onde os ladrões não arrombam nem furtam. Pois onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. Está falando aqui de que tipo de tesouro, né? Que tipo de riqueza é essa? Os nossos sentimentos, a nossa gratidão, o que nós aprendemos, não é? As medidas que nós tomamos em nossa vida para sermos melhores, isso é riqueza. Isso é muita, muita riqueza. Porque é uma decisão que você toma de ser um pouquinho melhor. Você está adquirindo riqueza, você está ficando mais rico no plano espiritual, né? Vamos para Marcos. Bom, aqui todos nós conhecemos um pouquinho, vamos só relembrar. A César o que é de César, né? Naquela época, todos nós sabemos da cobrança de impostos, como era árdua. Hoje também é, né? Mas muito, né? Na época de Jesus, todos lutavam muito contra isso. E tem aqui, vindo a ele, né? Vieram até Jesus e disseram: Mestre, sabemos que és verdadeiro e não se te dá a ninguém. Por que não te deixás levar a respeitos humanos? Mas ensinas o caminho de Deus segundo a verdade. É lícito ou não pagar tributo a César? Então você vê que eles fazem uma introdução assim: Jesus, a gente sabe que você vai dar uma resposta correta para nós. Então, e aí?
Eu pago ou não pago o tributo a César? É correto? Vamos ver o que Jesus fala. Pagaremos ou não pagaremos? Eles continuam. Mas Jesus, percebendo a hipocrisia deles, porque naquela época todos queriam que Jesus se rebelasse. Não, não tem que pagar. Nós tivemos uma palestra aqui, acho que umas 2 semanas, sobre Judas. E é linda. Quando a gente vê a história dele, e o que motivava ele? O que motivou ele a entregar o Cristo? Não era para ferir o Cristo. Era para levar o Cristo até os romanos. Para que ele lá sim pudesse ascender em seu trono, como se ele já não estivesse em seu trono desde sempre. Né? Então, Jesus, percebendo a hipocrisia, respondeu-lhes: por que me experimentais? Trazei um denário para eu vê-lo. Dinheiro, né? Dinheiro de Roma. Eles o trouxeram, perguntou-lhes: de quem é a efígie, que é a imagem, né? E a inscrição? Respondeu-lhes: de César. Disse-lhe Jesus: dai, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Então aqui uma divisão muito clara. Né? Os bens materiais, a gente tem que ter? Tem. Ninguém está dizendo aqui que não precisa ter bens materiais, que não precisa ter, né, dinheiro, trabalho e assim por diante. Mas, aqui dentro a gente tem que saber dividir. Opa, isso aqui é na minha vida material. Agora, o que eu estou fazendo com os tesouros que eu vou levar comigo? Será que eu também estou prestando atenção neles? Tudo bem? Nenhum servo pode servir, lá em Lucas, né? Nenhum servo pode servir a 2 senhores, porque ou há de aborrecer a um e amar ao outro, ou há de entregar-se a um e não fazer caso ao outro. Vós não podeis servir a Deus e às riquezas, ou a mamon, né, como alguns colocam nos textos bíblicos. Tudo bem aqui? Então, mesmo sentido de divisão. O que a gente tem, né, material e espiritual bem dividido. Parábola do celeiro eu já contei para vocês. Então vamos a algumas reflexões aqui para a gente encerrar. Primeiro, como será o relacionamento saudável com a riqueza material, com o mundo material em si? Vamos deixar de trabalhar e vamos virar hippie, esquece tudo. Ninguém precisa mais de nada para viver. Não dá, né? Não dá, né? Dá, tem uns que conseguem, né? A gente tem família, né? Precisa trabalhar, precisa ter os bens materiais, precisa se alimentar, precisa ter a sua casa, o seu carro e assim por diante. Agora, lembra lá do começo? Os mais ricos são os que menos necessidades criam para si mesmos. Eu preciso ter o melhor carro, mais caro que tem na loja? Eu preciso ter a casa enorme para deixar as pessoas, botar a esposa para ficar limpando a casa enorme? Ou a gente mesmo, né? Muitas vezes não consegue fugir, a mulher bota a gente para... Não precisa, gente. A simplicidade. A natureza, a gente vê isso o dia inteiro. Não há um passarinho sem casa. Não há. Não há um animal na selva que morre de fome, exceto, claro, com a nossa intervenção, né? Que acaba com as presas, a gente atrapalha a cadeia. Mas nós temos a providência o tempo inteiro trabalhando conosco. Não é? Temos de trabalhar? Temos. Temos de usufruir dos bens materiais? Sim. Mas com educação. Com limites. Nem tudo que nós queremos nós podemos, né? Ter, sem pensar nos outros, o que é pior ainda. Necessário despertar para o fato de que estamos mergulhados na matéria. Isso para todos nós. Nós temos de sempre lembrar, não somos os nossos corpos, não somos as nossas posses. Nós estamos usando as nossas posses. Nós estamos aqui agora nesse envoltório material, nesse corpo, que irá se desfazer e ficar. Então nós não podemos nunca nos esquecer disso. E quando a gente pensa nesse sentido aqui, gente, é interessante para a gente pensar assim,
Aonde eu estou gastando as minhas energias e as minhas horas? Aonde eu estou investindo as minhas... O bem mais precioso que a gente tem hoje é o tempo, né? Que está escasso. Parece que 24 horas não está dando para fazer nada mais. E aonde a gente está gastando esse tempo? Só trabalhando? Está errado. Só buscando investimento, dinheiro? Está errado. Buscando consumir? Eu já fui à casa de pessoas, da pessoa sentar às 7 horas da manhã na mesa, com o computador, e ficar procurando coisa para comprar. Shopee, Amazon, o dia inteiro, comprando besteirinha, coisa boba, para ter aquele prazer de abrir o pacote. Mas perdem-se horas e horas nisso. A gente precisa comprar uma besteirinha? Precisa, mas limite, educação, não é? Então esse é o maior ponto ali. Vamos deixar de ter tudo? Não, vamos ter as coisas, mas não nos esquecer que estamos mergulhados aqui, gente. Isso vai passar. Aliás, daqui a pouquíssimo tempo nós vamos estar todos velhinhos. De uma forma que aquilo que a gente quer, que a gente comprou para consumir, já não dá mais. Daqui a pouco eu não subo na minha moto. A labirintite vai chegar, como é que eu vou subir na moto? Então nós temos de ter essas consciências. Não é? Vamos usufruir? Vamos, mas com a consciência de que vai ficar tudo aí. Tá certo? Desapegar-se dos bens materiais. Lógico, a gente tem que se desapegar sim, porque vai ficar aí mesmo, não é nosso. E entregar-se a Deus. Então aqui o que a gente já estava falando. Não significa negar a riqueza, mas usufruir bem quando nós a temos. Partilhar, multiplicar e socorrer. Muito interessante essas 3 palavrinhas. Eu estou partilhando o que eu tenho? Estou dividindo? Estou compartilhando? Estou multiplicando? Fazendo os meus bens servir a muitas mais pessoas? Estou socorrendo? Eu sei que um vizinho meu ali está com problema, eu estou indo lá socorrê-lo? Quantas histórias aí de mães solteiras passando por dificuldades nesse momento? A gente está preocupado com isso? A gente está lembrando de falar, poxa, o que eu posso fazer? Uma cesta básica? Às vezes nem isso, gente, sentar na calçada e conversar. Levar uma palavra de, olha, seja forte, vai passar. Daqui a pouco acontece alguma coisa que vai melhorar. Isso também é caridade. Isso também é caridade. Há pesquisas da USP em São Paulo, com os mendigos, as pessoas que vivem nas ruas, né? Que a dor maior deles é que eles se sentem invisíveis. As pessoas não cumprimentam, não perguntam se ele precisa de algo. Isso é muito pior do que a miséria, não é? A miséria já machuca, mas eu não ter sequer ser tratado como gente. Cabe a nós que temos um pouquinho mais dessa consciência, lembrar, né? De estender uma mão, de falar, oh, irmão, você precisa de alguma coisa? Né? Ter equilíbrio e resignação quando é o contrário, quando é nós que precisamos, nós que estamos com problemas. Precisamos ter equilíbrio e resignação. O desespero não ajuda em nada, em lugar nenhum. Tá certo? Fé, né, gente? Fé, ué. Se nós estamos nessa noite aqui é porque nós acreditamos num Pai justo e bom. Né? Não num Deus punitivo, mas num Deus justo e bom. Então confiemos. Somente podemos entender os mecanismos da desigualdade social mediante o conhecimento da reencarnação. É o que a gente viu lá atrás. Várias provas diferentes, consequentemente, várias vidas nossas diferentes. Claro que aqui é um tema para uma outra reflexão, com muito mais detalhe, né? Sobre a reencarnação. Mas explica tudo para nós, né? Por que um nasce bem na miséria e o outro nasce em berços de ouro, como a gente fala, né? Então a reencarnação nos abre os olhos nesse sentido. Não há injustiça nenhuma. Há oportunidade de trabalho em condições diferentes. O homem é herdeiro do próprio homem. Interessante isso. Pode ser nós a depender da caridade alheia daqui a um tempo. Não é verdade? Então nós temos de pensar como nós estamos agindo com os nossos próprios bens. O que da terra trazeis?
será levado em conta a soma de suas virtudes. Isso, imagina que você está chegando no plano espiritual, né? O que você está trazendo de lá? Será levado em conta a soma de suas virtudes. E a esse respeito, o operário pode ser mais rico que o príncipe, porque leva mais virtudes do que tinha bens materiais. E para finalizar, todos temos o mesmo valor perante a vida. Todos. Somos todos filhos do mesmo Pai, temos todos os mesmos direitos, né? Todos temos a feliz notícia de que todos chegaremos à felicidade, chegaremos ao nível dos espíritos puros. Vai demorar um pouquinho, mas nós vamos chegar lá. Tá certo? Era isso que eu tinha para vocês hoje. Muito obrigado. Que a paz de Jesus esteja com todos. E que, se vocês puderem refletir um pouquinho sobre qualquer coisa que a gente falou aqui, nossa missão foi bem cumprida. Boa noite, obrigado a todos.